Olá, Fael, e a todos do canal Elite Oculta. Eu me identificarei neste vídeo como Renan. Tenho 20 anos de idade, moro no interior de São Paulo e sou inscrito no canal há um bom tempo. Sempre acompanho os relatos e fico fascinado com muitos relatos de terror que o Elite Oculta mostra, principalmente se tratando de lobisomens, histórias de vida e de magia negra. Já mandei um relato aqui para o canal este ano, e são tantas as histórias sobrenaturais que eu sei, e também já passei por algumas, que se eu fosse contar todas, seriam muitos relatos e daria muitos vídeos. Mas este relato que contarei hoje não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe. Na época, tudo aconteceu no estado de Alagoas. E que este relato sirva de lição para muitas pessoas que acham que tudo neste mundo passa batido. Que acham que fazer o mal à pessoa não vai ser cobrado pelo que fez. A minha mãe nasceu e se criou em um sítio que ficava próximo à cidade. Na época, o meu avô, que já é falecido, ele era dono de uma fábrica de queijo na região e por isso ele lucrava e faturava muito. Era um homem que era bem-sucedido e tinha muitas terras naquela região. Entretanto, algum tempo depois, o meu avô vendeu essa fábrica e se voltou apenas para os negócios relacionados ao campo. E quando os anos foram se passando, a minha família começou a enfrentar dificuldades financeiras, mas nada que fizesse todo mundo passar fome. O meu avô era um homem muito bom, e anos antes dele morrer, eu o conheci. E ele sempre aparentou ser uma pessoa muito boa. Porém, era também um homem muito machista, e quando brigava, era violento, e o meu avô brigava muito com a minha avó quando ela ainda estava viva. Chegou o ponto de algumas vezes ele tentar até agredir a minha avó. Porém, a minha mãe e alguns tios meus não deixavam. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer a minha avó, pois ela veio a falecer alguns anos antes de eu nascer. A minha avó sempre foi uma mulher muito doente, e por este motivo, ela acabou morrendo mais cedo do que o meu avô. Os anos foram se passando e a minha mãe ficou adolescente. E quando a minha mãe se tornou adolescente e mocinha, ela acabou conhecendo um rapaz que morava próximo ao sítio. E não demorou muito, e os dois começaram a namorar. E quando meu avô descobriu o namoro, ele ficou indignado, pois ele não aprovava que a sua filha namorasse qualquer um, mas isso era válido apenas para as filhas mulheres. Pois o meu avô não se importava se os filhos homens namorassem alguma mulher, mas com as minhas tias e a minha mãe, caso alguma namorasse um rapaz ou algum homem sem a permissão dele, ele ficava muito bravo. Infelizmente, aquele namoro da minha mãe com aquele rapaz não deu certo. E anos mais tarde, na década de 90, quando a minha mãe já tinha 22 anos de idade, ela conheceu um homem que eu chamarei aqui de Otávio. O Otávio era um homem muito bonito e carinhoso com a minha mãe, e sempre demonstrava ser um homem perfeito. E a minha mãe e ele se apaixonaram tanto que o que resultou disso foi uma gravidez. A minha mãe ficou grávida da minha irmã mais velha através deste relacionamento. Porém, meses após este namoro, a minha mãe descobriu que o Otávio era comprometido e que ele já era casado. E o pior é que a mulher dele também havia descoberto que a minha mãe era sua amante. E ela, logo que descobriu, tentou matar a minha mãe. Bem, chamarei esta mulher aqui de Elisa. E quando Elisa descobriu a traição do marido e descobriu onde a minha mãe morava,
Num certo dia, quando a minha mãe estava indo até uma fazenda mais próxima de uma amiga da família, a minha mãe logo entrou na porteira que dava acesso à fazenda. E ela estava com um caldeirão de metal para pegar leite. E logo em seguida, ela avistou que havia uma mulher perto da mata, e que essa mulher estava olhando fixamente para ela, e era a Elisa. Então, a Elisa logo se aproximou e começou a ameaçar a minha mãe. E ela logo pegou uma arma e apontou para a minha mãe. A minha mãe não viu outra opção a não ser correr, pois ela não tinha nada para se defender. Porém, a minha mãe viu que não tinha escapatória, pois mesmo que ela corresse, os tiros ainda pegariam nela. Porém, a minha mãe era uma mulher de muita fé, e ela lembrou que tinha uma oração escrita em um papel que sempre andava com ela. E essa oração, segundo a minha mãe, era uma oração de proteção contra o mal. A minha mãe, quando viu que estava passando por aquela situação de perigo e emergência, ela logo pegou a oração e colocou em seu peito. E pasmem! Quando então a Elisa pegou a arma para atirar na minha mãe, ela então começou a atirar várias vezes. Entretanto, os tiros não pegavam na minha mãe. Todos os tiros que ela disparava em direção à minha mãe acabavam se desviando para outro lugar. E o mais impressionante é que ela tinha uma pontaria muito boa, e os tiros sempre iam na direção certa e não acertavam a minha mãe. E foram várias tentativas da Elisa, e todos acabaram falhando. A Elisa logo percebeu que estava sem munição. A minha mãe logo correu para cima daquela maldita, e naquele momento o feitiço virou contra o feiticeiro, pois a Elisa, que era a caçadora, desta vez ela era a caça. E ela, vendo que não tinha nada para se defender, acabou correndo. Entretanto, a minha mãe conseguiu alcançá-la, e desta vez foi ela que se deu mal. A minha mãe agrediu a Elisa com o caldeirão que tinha para pegar leite, e deu uma surra tão grande que o pior só não aconteceu porque as pessoas que moravam próximo à fazenda logo separaram as duas, e foi um escândalo total. A minha mãe e a Elisa ficaram com alguns machucados, e então foram embora. O Otávio logo chegou no local e perguntou o que estava acontecendo. E a minha mãe contou tudo o que havia acontecido, e o Otávio disse que era melhor a minha mãe ir para casa. A minha mãe logo saiu e voltou para casa. Porém, a Elisa queria se vingar. Só que desta vez ela não queria vingança física, e sim com feitiçaria. O tempo passou, e depois do acontecimento, a maior parte dos familiares do Otávio passou a ter ódio da minha mãe, pois certamente a Elisa fez a cabeça deles. A Elisa e a irmã do Otávio eram as que mais odiavam a minha mãe. E a Elisa fez um trabalho de magia negra para que o Otávio e a minha mãe se separassem. E nesse ela teve sucesso, pois o Otávio e a minha mãe começaram a ter brigas constantes. E um sentia nojo pelo outro, a ponto dos dois colocar um fim no relacionamento. E o Otávio logo voltou a ficar com a Elisa. E a minha mãe ficou solteira novamente e com a minha irmã para criar. Porém, a Elisa não estava conformada com o que aconteceu, e ela queria destruir a minha mãe a ponto de vê-la morta. E foi aí que a irmã do Otávio fez um trabalho de magia negra para a minha mãe ficar doente. Um tempo se passou e a minha mãe ficou tão doente que passou a ficar somente de cama, sendo cuidada pelas minhas tias. A doença que a minha mãe tinha era misteriosa,
pois ela ficava cheia de feridas pelo corpo inteiro, muitas dores, febre e vários outros sintomas. Porém, nada era diagnosticado. Mas felizmente, a minha mãe, graças a orações, ervas e benzimentos, acabou ficando boa e curada. E logo se curou daquela doença. E no dia em que a minha mãe ficou curada, a irmã do Otávio, na maior cara de pau, veio visitá-la e perguntou como que ela estava. A minha mãe respondeu que estava bem e que não precisava de visita nem dela e nem do Otávio, pois eles só causaram sofrimento na vida dela. E foi aí que a irmã do Otávio virou para a minha mãe com um sorriso sarcástico e falou tudo o que aconteceu. Ela disse que elas foram responsáveis por todo aquele transtorno e por todo o sofrimento da vida da minha mãe, que através dos trabalhos ela fez a minha mãe sofrer tudo aquilo. Porém, ela já estava satisfeita em ter separado o Otávio da minha mãe, e que fez a minha mãe sofrer um pouco mais para ela parar de se meter na vida dela. E além disso, ela xingou a minha irmã com vários palavrões e várias outras coisas terríveis e logo foi embora. A minha mãe ficou chocada, mas entregou tudo na justiça divina, e que o melhor para ela naquele momento seria ela deixar tudo em paz, e nunca mais queria saber do Otávio, pois para minha mãe aquele relacionamento só trouxe problemas para a vida dela. O tempo se passou e a irmã do Otávio misteriosamente acabou morrendo. Ela foi encontrada morta dentro do quarto e a causa da morte foi diagnosticada com uma doença semelhante à que a minha mãe sofreu há um tempo atrás. E a doença era a mesma que ela citou, xingando a minha irmã em um dos palavrões quando discutiu com a minha mãe. Já o Otávio se separou da Elisa, e a Elisa ficou tão indignada que acabou indo morar em outro lugar. E depois desse dia, nunca mais a Elisa foi vista naquele lugar. Bem, a minha mãe nunca pensou em fazer maldade ou se vingar da Elisa, e nem da irmã do Otávio. Ela apenas decidiu deixar tudo como estava, pois a minha mãe sabia que uma hora ou outra a justiça divina cobraria delas. E provavelmente isso aconteceu, pois elas eram pessoas muito cruéis e más. A minha mãe então veio morar na cidade. Ela conheceu um homem que acabou sendo meu pai. Porém, ele, infelizmente, era outro que só queria brincar com os sentimentos da minha mãe, atraindo com outras mulheres. E através desse relacionamento, a minha mãe teve eu e a minha irmã mais nova. E a partir dessa traição, a minha mãe resolveu que não queria mais saber de homem na vida dela. E até hoje, ela só se dedica aos filhos. Bem, eu já tenho 20 anos. A minha irmã mais velha tem 31 e a minha irmã mais nova tem apenas 18. Eu até cheguei a conhecer o meu pai, mas ele, infelizmente, era uma péssima pessoa. E por isso, eu tive pouco contato com ele. Já não o vejo há quase 5 anos. A última vez que eu falei com ele foi há mais de 10 anos. Agora, já em relação ao Otávio, o pai da minha irmã mais velha, a minha mãe nunca mais teve notícias dele. O que se sabe da última vez que a minha mãe teve notícias é que o Otávio havia casado e teve mais 3 filhas com uma mulher. E foi a partir daí que a minha mãe nunca mais teve notícia dele. Mas ele ainda mora no mesmo povoado e no mesmo sítio em que a minha mãe havia conhecido ele quando era mais nova. Hoje, eu moro no interior de São Paulo e mudei para cá faz mais de 4 anos. A minha mãe vendeu a casa em que nós morávamos em Alagoas e tivemos que vir para cá, pois a minha irmã mais velha já morava aqui.
E naquele ano, a minha mãe estava passando por problemas de saúde sérios. Ela estava com depressão. E teve uma noite que ela acabou tirando um cochilo. E durante esse cochilo, ela acabou tendo um sonho em que uma criatura demoníaca, muito peluda, com uma fisionomia escura e garras assustadoras, aparecia falando para ela que só não a matou porque ela sempre orava a Deus pedindo para que Deus a protegesse sempre, e ainda entregando a vida dela nas mãos do Todo-Poderoso. No sonho, a criatura se expressava com muita raiva pelas orações que a minha mãe fazia a Deus. A criatura se enfurecia, dizendo que não podia fazer nada, pois a minha mãe sempre entregava a vida dela nas mãos de Deus. E com isso, aquele ser demoníaco simplesmente desapareceu. Hoje, a minha mãe se curou da depressão. Ela fez 2 cirurgias e já é uma mulher bem de saúde, se formos comparar com alguns anos atrás. Ela, quando lembra desses fatos, ela diz que as orações foi o que salvou ela. E eu acredito muito nela, pois para mim as orações têm poder muito grande, e se você pedir com fé, com certeza vai acontecer. E ainda mais se for para o bem e da vontade de Deus. Por esse motivo, a minha mãe é uma pessoa muito religiosa hoje em dia. Ela sempre fica escutando orações quase o dia todo. Eu acredito que nada neste mundo passa batido. E se a pessoa pratica o mal, ela com certeza vai receber o mal. E quem pratica o bem sempre vai receber o bem em sua vida. Bem, Fael, essa é a minha história. Boa noite. Olá, eu me chamo Christian. O meu relato é um pouco extenso, mas vamos lá. Eu peço paciência e atenção de todos. Acho que a minha história é muito perplexa. Vamos lá. Eu tenho 24 anos e estou perto de fazer 25. Sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, e sempre priorizei os estudos até concluir a minha faculdade. E por indicação, eu me tornei diretor executivo, uma profissão bem complicada e ao mesmo tempo muito positiva. E quando entrei na função, eu mudei de vida financeiramente falando, e comecei a conhecer melhor o estado em que nasci e cresci, e percebi o porquê de ser chamado de cidade maravilhosa. Mas como tudo na vida, o Rio de Janeiro tem 2 lados, como uma moeda, de coisas boas e ruins. E o Brasil em si segue o mesmo trajeto, de um lado bom e ruim. Em 2019, por sonho, interesse próprio e profissional, eu viajei para Hollywood, nos Estados Unidos. Eu lembro até hoje de tudo. Foi na noite de 15 de maio de 2019. Eu fui no aeroporto internacional do Rio Galeão, peguei um voo e foi espetacular. Desembarquei no aeroporto internacional de Fort Lauderdale, em Hollywood. E como já tinha marcado com uma moça brasileira que morava por aqui, chamada Emily, foi fácil o procedimento de compra de apartamento. O pagamento foi feito em euros, pois eu havia recebido um dinheiro bem alto na minha profissão. Eu comecei a trabalhar com celebridades, tanto na música quanto na indústria cinematográfica. Bem, eu priorizo a arte. Em relação à língua inglesa, eu já tinha feito o meu curso. Então a prática em terra local só me aprimorou ainda mais. Na primeira semana, eu apenas curti. Fui na Hollywood Beach, praia aqui nos Estados Unidos. Fui no Letreiro e Calçada da Fama. Era um sonho de criança que estava realizando. E na segunda semana,
a guerra espiritual começou. Às 3 da manhã da noite de 30 de maio, eu comecei a ouvir uma música muito alta e reconheci a música. Era Lady Gaga, que tocava a música Judas. E por ser fã e admirador do trabalho da cantora, o que achei bizarro foi a música estar sendo tocada tão alta de madrugada. E era no apartamento ao lado pela dona Emily, a brasileira que já morava aqui em Hollywood, que a conheci em eventos profissionais. Enfim, eu abri a porta e no corredor do hotel ninguém se manifestou. Parecia que aquilo era normal. Eu fui e questionei a dona e ela me atendeu de roupão. Ela estava segurando um punhal e eu pedi educadamente que ela baixasse o som, porque eu iria ter um compromisso muito cedo no dia seguinte. Bem, eu fui atendido, mas quando fui dormir, na hora de levantar da cama, eu tive paralisia do sono. O meu corpo estava travado e sendo movido por algo invisível, como se quisesse quebrar a minha coluna. Eu comecei a rezar em pensamento, porque eu não conseguia falar. Rezei o Pai Nosso, a Jesus Cristo, e aquele tormento cessou. Eu fui trabalhar porque eu sou diretor executivo musical e cinematográfico. Os meus cursos e a minha faculdade me ajudou muito nisso. Mas ser indicado por um colega que trabalhou comigo em uma empresa antes foi o essencial, porque nem sempre muitos estúdios dão um trabalho bem remunerado. Todavia, eu fui trabalhar produzindo um filme de uma atriz norte-americana, e o filme é baseado no escândalo fiscal dos Panama Papers. E essa talentosa atriz ficou famosa por interpretar a personagem icônica, a Catherine Trammell, de 63 anos. E apesar da idade, ela não parece envelhecer nunca. E durante a produção das cenas do filme, começamos a nos conhecer melhor e começamos a sair. E depois de 3 meses, em agosto, é o tempo básico de um filme produzido. Os mais curtos são os de terror, que demora cerca de 81 dias, ou menos. E eu falo isso por experiência própria. E na noite de 3 de agosto, eu fui chamado para ir até a sua casa. A celebridade era solteira e permanece até os dias de hoje. Bebemos vinho e estávamos vendo TV. E quando percebi, a famosa veio para cima de mim e acabou rolando. Fizemos sexo a noite inteira, que afinal foi um dos melhores da minha vida. Bem, até aí tudo bem. Mas pelas 6 da manhã, eu ouvi do quarto 2 pessoas se falando. Eu lembrei que na mansão da atriz estávamos somente eu e ela. Eu abri a porta, mesmo com um pouco de medo, e quando olhei, eu vi um ser de terno e chapéu preto, com gravata vermelha, e ele disse que era Ferrabás e queria o seu pagamento do acordo feito com a atriz, de qualquer jeito naquele dia, e que se não fosse atendido, ele se vingaria. E nisso, ele desapareceu em forma de fumaça. Eu perguntei à famosa do que ele se referia e quem era o tal. Ela disse que era uma entidade que tinha lhe dado tudo em sua carreira. Me chamou para andar de carro e foi o que eu fiz. Ela me levou até um cemitério e tirou do porta-malas cachaça, cigarro e dólares e jogou tudo na terra do cemitério. E depois de 6 segundos, a mesma entidade apareceu e pegou a oferenda e disse que da próxima vez não cobraria. E desapareceu novamente. E depois dessa experiência bizarra, apenas mantenho contato profissional com a própria. E percebi que o mundo espiritual era muito mais real do que eu achava. E depois disso, eu passei a ter uns dias de folga. A minha casa tem piscina
eu moro de frente para a praia. E isso me faz bem. Me traz paz e calma na mente. Eu fico mais em público por obrigações mesmo. E durante uma semana, eu sempre ouvia a mesma música Judas da Lady Gaga, sendo tocada no último volume pela vizinha e dona do hotel, a Emily. Eu fui reclamar pela segunda vez e vi uma banheira encharcada de sangue logo atrás da moça quando ela me atendeu. Fui embora e liguei para a polícia. Aqui nos Estados Unidos é 911, diferente do Brasil que é 190. Eu reclamei de importunação e possibilidade de assassinato, porque uma banheira cheia de sangue não é apenas de uma pessoa, e sim de várias. E andar com um punhal também não é nada normal. De manhã, o departamento de polícia apareceu por lá e a levaram para a cadeia. Ela tinha 11 processos pendentes contra si, e depois disso o auxiliar, que se chamava Brad, ele assumiu a responsabilidade do hotel e a casa ficou vazia. E depois de 3 dias, eu ouvia passos, barulhos de correntes e tinha pesadelos constantes dessa moça me jogando de um penhasco. E pasmem, a música Judas da popstar Lady Gaga tocava todas as noites, em um volume mais baixo, porém audível. E eu pensava, como isso é possível? Tem alguém lá? A casa está vazia, mas era como se o espírito da moça continuasse lá. No quarto dia, pela tarde de 23 de agosto, eu estava na Hollywood Beach, a praia. Eu estava bebendo refrigerante e na volta para casa tinha uma multidão e um cheiro de fumaça enorme. E quando vi, era essa casa que misteriosamente pegou fogo e deixou de existir. Bem, os bombeiros evitaram algumas lesões de queimaduras nos outros hóspedes e explicaram que foi um surto nos cabos da casa. Eu lembro que a casa do rockstar Jimmy Page, comprada do satanista Aleister Crowley, pegou fogo misteriosamente também. E diziam que era por causa dos rituais de magia negra feita pelo ocultista. Eu lembrei de todas as cenas que eu vi da Emily, de possíveis rituais dentro de casa. No dia seguinte, chegou a notícia que a moça foi assassinada dentro da cadeia, por ter se envolvido em uma confusão no presídio. Eu me senti um pouco culpado por ter a denunciado, mas pelo histórico da moça, era nítido que teria um fim negativo. Nesses meses todos, eu ajudei financeiramente na campanha Me Too, que significa Eu Também em português. Essa campanha pedia a prisão de Weinstein, condenado a 25 anos de cadeia por abusos sexuais contra mulheres. Muitas atrizes e modelos sempre reclamavam daquele ser, em privado, e depois foram à luta em público. Eu mal sabia que estava cercado de demônios, predadores sexuais, mentais e de almas. Enfim, no mês seguinte, em setembro, eu estava em um clube chamado Nuit Blanche e fui contatado por um rapper muito famoso que tem 51 anos e mora no Brooklyn. Esse rapper estava se divertindo em Hollywood e procurando pessoas para lançar o novo álbum. Eu estava com a minha mochila e nela eu sempre levo os meus documentos. Eu mostrei o meu portfólio para o astro e ele disse que já me conhecia e se eu poderia estar em um estúdio musical no dia seguinte. Bem, e foi o que ocorreu. Este famoso já homenageou a família Rockefeller em sua gravadora por fazer parte da mesma. E no dia seguinte começamos os trabalhos. E depois de mais de 100 horas, o álbum foi concluído. E às vezes
que um álbum é finalizado em 60 horas, ou um pouco mais que isso, depende do artista e vai de cada um. No último dia, na metade do mês de setembro, eu percebi que o rapper tinha possessão durante a gravação musical. A sua voz e olhos mudaram drasticamente. Antes eu achava que era puro talento, porque o tal não escrevia as suas letras e lia durante as canções. E sim, ele rimava sem parar, como se gravasse tudo na mente. Eu tive enjoo e ânsia de vômito. O espírito se identificou como Raiman, Homem-Chuva em português, e que era um guia do cantor, e disse isso a todos os que estavam presentes. Ali tinham muitos novos diretores e produtores presentes, que logo perceberam o que de fato estava acontecendo. E depois da finalização, o rapper marcou uma reunião só com os novos e recentes funcionários. E na reunião houve um ritual, em que esse guia se materializou e o astro nos pediu um contrato de sangue, para que fôssemos milionários. Bem, alguns aceitaram. E eu, com mais 13 pessoas, não aceitamos e nos retiramos. E depois de agradecermos a oportunidade de trabalho e recebermos os nossos valores pelos trabalhos servidos, depois disso, eu tive perturbações dessa entidade, tentando me fazer aceitar uma espécie de pacto, e sempre que eu orava, o próprio se retirava. Muitos brasileiros moram aqui em Hollywood, mas a maioria dos estrangeiros são mexicanos. Eu descobri que muitos políticos são envolvidos com esses crimes, e que o 11 de setembro foi um atentado distorcido e planejado pelo próprio governo americano. Fui em algumas revistas para poder mostrar as provas na imprensa, mas fui impedido. Eu tive que comprar uma arma para minha proteção. Bem, eu tive que dar um tempo em meus trabalhos. Eu tenho uma grana estável para pagar as minhas contas e me manter, mas passei a sentir saudades da minha infância, de como eu era antes de descobrir o excesso da maldade humana. A indústria do entretenimento está tomada por satanismo e crimes hediondos. Ano passado, a CIA enviou um bruxo chamado Ronald para me matar. Eu lembro de ter ficado doente, mas com medo de ser alvo de tortura monarca, eu fiquei tomando remédios até que me recuperei. Eu acho que foi Deus que não permitiu a minha morte, pelo menos até hoje. Bem, esse bruxo morreu por ter falhado em sua missão, e os donos da elite oculta não perdoam erros ou serem confrontados. Eu achei que se eu voltasse para o Brasil, eu fugiria de todo esse mal. Mas continuarei lutando contra isso enquanto eu puder. Mas ontem, uma amiga que fiz por aqui, chamada Scarlett, ela disse ter visto uma entidade negra por cima de mim enquanto eu dormia. E quando acendeu a luz, a entidade fugiu. Aquilo era como uma espécie de tentativa de possessão. Essa moça vem aqui em casa de vez em quando e me avisou sobre este ocorrido. E tem muitas outras coisas que aconteceram que eu poderia relatar, mas já vai virar um filme assim de tão grande. Abraços e obrigado, Fael, pelo espaço. Por trás de todo o glamour de Hollywood, existe um mundo sombrio e nojento que eu não sabia. Boa noite.